Bem-vindo, pessoal, a mais um SG em Foco. Eu sou o Luiz Baggio, diretor de vendas B2B aqui no Alicerce. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial para falar com a gente, que é o Rafael Cano. Rafa, eu anotei aqui, pai do Bento e analista de responsabilidade social na Mercedes. É isso, Rafa? É isso mesmo, eu costumo falar, até coloquei no meu LinkedIn, né? Que eu sou, antes de mais nada, pai do Bento e só nas horas vagas que eu sou analista de responsabilidade social. Show de bola. Cara, muito ansioso para te conhecer, para a gente falar um pouquinho sobre os projetos do S na Mercedes, né? Então, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, história, sua trajetória de carreira. Legal, né? Então, até é inevitável falar, reforçar aqui, né? Que antes de mais nada, realmente hoje eu me considero um pai do Bento, né? Eu tô junto com a minha companheira Carla nessa aventura louca que é a paternidade. E eu sei que sou um pouco clichê esse papo de pai, né? Mas, cara, é a mais pura verdade. O quanto que entrar nesse mundo muda a gente, assim. Traz perspectivas totalmente diferentes do que a gente tinha até então e mostra o quanto a gente é vulnerável. Até porque o Bento já chegou meio que metendo os dois pés na porta, avisando que não adianta ficar querendo controlar as coisas. Ele veio um pouquinho antes do tempo previsto. Ele nasceu com 1,380 kg só, ficou 25 dias na UTI neonatal, então foi um período bem intenso aqui, de muita resiliência, mas, ele foi um guerreirinho. Mas agora ficam só os aprendizados aí, né? Hoje ele está aqui com a gente tudo super saudável, com 2 meses já. E o que é muito louco nisso tudo é que o Bento, assim como toda a minha carreira, ela não foi muito planejada, sabe? Tipo, embora desde o segundo em que eu e a Carla, né, a gente soube que o Bento estava a caminho, ele já virou super bem-vindo, né? Mas a real é que a gente não chegou a ter uma decisão consciente que a gente queria ser pai, né? E a minha carreira, as coisas sempre foram um pouco assim também. As oportunidades elas foram meio que surgindo, enquanto eu corria atrás de coisas que eu nem sabia direito o que eram, ou mesmo que eu realmente nem sabia o que queria, por exemplo, né? Então, só para situar o pessoal aqui, né? Então, hoje eu trabalho com responsabilidade social na Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus, né? A minha formação é lá em psicologia. Eu tenho especialização em psicologia organizacional e também sustentabilidade empresarial, mas a minha carreira ela começou bem cedo, quando eu ainda tinha 14 anos, né? Eu costumo até brincar que enquanto meus amigos estavam aí por aí jogando bola, soltando pipa, eu já estava lá aprendendo a montar caminhão, né? E o meu pai ele já trabalhava na Mercedes e lá a gente tem uma unidade do Senai que fica dentro da empresa e que na época só os filhos de funcionários podiam entrar, né? Então meu pai sempre quis muito que a gente entrasse lá. Então eu e meu irmão mais velho a gente já cresceu com essa expectativa. E quando chegou a idade do meu irmão participar do processo seletivo, ele participou, né? Passou, entrou lá no Senai. E eu lembro que ele simplesmente amava aquilo lá, né? Fosse pelo que ele aprendia, pelas amizades que ele fez, né? E isso só despertou ainda mais o meu interesse também de entrar lá, né? Aí quando chegou a minha vez, eu também consegui passar, estava super animado, né? Mas jogando a real mesmo aqui para vocês, né? Aquilo ali para mim foi tipo um saco, assim, sabe? Eu tive uma percepção totalmente diferente daquela que o meu irmão teve. E é até engraçado, porque eu lembro que nas primeiras aulas, os professores, eles perguntavam que tipo de curso a gente pensava em fazer e tal, na faculdade. E eu falava mó de boca cheia, que eu queria ser engenheiro automobilístico, sem fazer a mínima ideia do que era isso, né? E aí eu acabei odiando tudo aquilo que eu aprendia, todo aquele conteúdo mais técnico, né? Não via muita conexão comigo. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que toda aquela obrigação de ter que dedicar na minha pré-adolescência, né, somente ao estudo, pesou muito para mim, né? Afinal, eu não tinha tempo para nada. Tipo, eu acordava super cedo, ia para o Senai, ficava o dia todo na empresa, saía de lá, ia direto para a escola, e aí chegava à tarde para dormir em casa, né? No fim de semana, um monte de tarefa para fazer. Então, acho que isso, né, me deixou um pouco revoltado. Acho que até por conta da idade também, né? Mas, enfim, né, lógico que, considerando tudo isso, olhando para trás agora, foi uma baita de uma oportunidade, claro, né? Mas, enfim, aí passaram uns 2 anos no Senai, eu fui trabalhar na produção, né? Mas já com a cabeça de que eu queria me distanciar daquele universo mais fabril, sabe? Né? De engenharia e tal. Aí eu fui fazer psicologia, fiz o curso enquanto eu estava trabalhando na produção, e quando eu me formei, foi meio que a gota d'água, assim, sabe? Eu não me conformava em ter um diploma e não atuar na área. Eu queria de qualquer forma fazer algo que se conectasse com o meu curso. E aí eu tirei para tudo que é lado, né, em todas as áreas possíveis que envolvesse o mundo da psicologia, fosse clínica, educacional, hospitalar, e também lógica de recursos humanos, né? E essa última em específico me deixava bem puto o fato de que eu não via aparecer oportunidade lá na Mercedes, nessa área, né? Só aparecia vaga para gente de engenharia, de administração. Até que um dia, né, uma coisa bem interessante, curiosa, né, um colega meu lá do chão de fábrica disse: mas será que o pessoal lá imagina que tem um psicólogo formado aqui, né? Tipo, isso me deu um estalo, tipo, caraca, é verdade, né? Então eu imprimi um monte de currículo, ele veio para cada um dos gerentes de RH que eu achei lá no sistema da empresa.
E eu nem queria saber, por exemplo, se lá na folha de pagamento não tinha nada a ver com psicologia. Eu queria entrar no RH, né? E aí passou alguns meses e acabou realmente abrindo uma vaga que aceitava o meu curso, né? Era uma vaga para analista de treinamento, eu participei do processo e passei. E, cara, eu não tinha ideia que pudesse existir uma vaga que fosse tão perfeita para mim. Eu me identifiquei demais com a área, adorava trabalhar com desenvolvimento de pessoas e aprendi demais lá, né? E aí passaram alguns anos, começou a despertar aquela vozinha, tipo, e aí, você já está 6 anos aqui, você vai ficar sempre aqui nessa área aqui e tal, né? Isso começou a meio que me incomodar, né? Porque eu via que o meu desenvolvimento lá estava ficando um pouco mais limitado, né? Eu não estava tendo muito mais perspectiva ali, e ao mesmo tempo não me identificava com nenhuma outra área de RH, tipo, que, né, que o meu curso, ou com o meu curso, ou que o meu curso de psicologia, querendo ou não, né? Ele limitava também a minha atuação, né? Então, mesmo fora de RH, também não tinha muitas outras oportunidades, né? Só que em paralelo, né, a tudo isso, até por conta da faculdade, meu curso, né, eu sempre me conectei muito com os temas sociais, né, trabalhos voluntários e tal, né, então eu sempre me envolvi muito com isso. E aí, então, quando veio a oportunidade de entrar no time de comunicação corporativa para cuidar dos temas de responsabilidade social, essa oportunidade veio até num momento que nem era o ideal, porque eu estava com um projeto legal lá no treinamento, mas eu pensei, cara, essa é a chance que eu tenho realmente de abrir um pouco o leque da minha carreira, né? E aí eu abracei a oportunidade. E, cara, foi de fato outro divisor de águas, né? Porque você sai de uma área onde você está performando o seu máximo e vai para onde você tem que aprender tudo praticamente ali do zero, né? Então foi uma experiência de aprendizado e de vulnerabilidade também bem interessante, né? E aí hoje eu sigo atuando e aprendendo muito com os projetos de responsabilidade social, diversidade, sustentabilidade, ESG como um todo, né? E hoje eu me considero tipo um consultor de pontos, né? Porque eu conecto muito tipo pessoas e aí a gente vai juntos fazendo realmente acontecer aí tanto na empresa quanto na sociedade, né? E esse é um pouquinho de mim aí, bem rapidinho, até porque vocês perceberam que eu falo rápido, então se você está ouvindo aí naquele acelerador do seu tocador de podcast, aí eu sugiro você diminuir, porque eu falo rápido mesmo. Vou tentar me controlar, mas difícil. Adorei, Rafa, adorei. Obrigado por abrir a sua história. É legal, né? Às vezes a gente vai tentando construir o nosso futuro, né? Planejando e a vida vai mudando no dia a dia, né? Acho que foi muito que aconteceu na sua carreira. Nossa, eu Total. ri muito aqui no bom sentido. Eu adorei a estratégia internamente de você imprimir o currículo, né? E distribuir para o RH. Então, muito bacana. E acho que conectando com tudo isso que você trouxe da tua vida, né, pessoal e profissional, conta um pouquinho para a gente os desafios de desempenhar o S hoje do SG, pessoalmente, né, falando e profissionalmente, assim. Olha, eu acho que o principal desafio hoje é meio que tipo virar a chavinha, né, para que as empresas elas passem a enxergar o tema de responsabilidade social como algo de extrema relevância para os negócios, né, os negócios delas. Dentro dos pilares do SG, eu vejo muitos temas ambientais e de governança tendo um peso muito grande para as empresas, né, ganhando uma importância estratégica cada vez maior, enquanto o social fica um pouco mais de lado, né? Muitas empresas elas ainda fazem só meio que o feijão com arroz, né? Olhando mais para ações internas que muitas vezes não são mais do que obrigação delas, né? E só que a gente acaba querendo ou não, né? Infelizmente, vivendo num país muito desigual. E, ao mesmo tempo, né, tem empresas que têm faturamentos que são maiores que o PIB de muitos países por aí, né? Se eu costumo falar isso, né? Isso é um fato importante a gente ressaltar aqui, né? Então, as empresas elas precisam assumir também a responsabilidade pela transformação de uma sociedade mais sustentável, né? A gente não pode achar que só as ações sociais que envolvem só o público interno da empresa vão ser eficientes para que a gente tenha um país mais igualitário e, consequentemente, sustentável, né? E, cara, é muito doido, né? Porque a pandemia ela escancarou isso para a gente, né? Essa desigualdade que existe hoje no nosso país, ela não é mais sustentável para ninguém, né? Inclusive para os negócios das empresas, né? Então, por isso que acho que os governos, empresas, a sociedade civil, todo mundo precisa se unir e repensar suas ações para mudar esse cenário. E nesse sentido, que eu acho que as empresas precisam então começar a assumir essa responsabilidade, né? Esse papel de transformação na sociedade. Então, acho que esse hoje é o maior desafio, né? Ter coragem para assumir esse papel, né? Então, acho que falta um pouco as empresas assumirem um pouco esses papéis, assim, de agente de transformação, né? E aí, pessoalmente falando, acho que o maior desafio que eu tenho é realmente talvez de ainda talvez ter que convencer pessoas a respeito desse tipo de importância, né? Eu acho que aqui realmente a gente já está um pouco avançado nesse aspecto, né? Mas a gente vai até talvez aprofundar isso aqui, né? Acho que naturalmente a discussão vai levar para esse lado, mas assim, né,
vocês vão ver que a gente não faz nada sozinho, né, como empresa falando. Então, a gente ainda precisa convencer muita gente, né, muitas pessoas dessa importância das ações sociais, né? Então, acho que esse hoje é o meu maior desafio, né, de como convencer, como trazer pessoas para jogar nesse time com a gente, assim, sabe? A responsabilidade é nossa como um todo, né, Rafa? É isso aí. Legal. E conectando novamente nesse assunto, como as áreas e os profissionais de SG podem transformar as empresas e a sociedade como um todo? Essa aí é a pergunta de milhões, né? Mas, enfim, eu acho que o caminho para gerar essa transformação é a partir do entendimento da diferença entre filantropia e investimento social privado, né? Acho que também falta muito, talvez, essa falta de visão assim, dessa diferença, né? O que representa cada uma, né? Então, rapidamente aqui explicando, né? Acho que a filantropia é aquela ação que a gente faz sem analisar muito se existe uma sustentabilidade, né, na ação realizada, né? São aquelas ações mais assistencialistas, doações pontuais, apoio a causas emergenciais, né? E é claro que essas ações elas são de extrema importância, porque afinal, tipo, as pessoas a gente vive num país com extrema desigualdade, então as pessoas elas precisam comer hoje, né? Não daqui a alguns meses, né? Só que uma estratégia de responsabilidade social bem consolidada e que quer gerar uma transformação na sociedade, ela não pode se limitar só a isso, né? Ela precisa também de um investimento social. E o que é esse investimento social? É quando a empresa ela repassa algum recurso de forma voluntária, mas de forma estratégica, planejada e também monitorada, né? Então ela monitora projetos que visam ações afirmativas, né? Que geram uma transformação na sociedade a médio e longo prazo. Por isso que o nome é investimento social, né? Ele não se preocupa somente com a forma e o lugar onde o dinheiro vai ser investido, mas também com o resultado desse investimento, né? E, e aí que a gente se conecta, né, um pouco até com a pergunta anterior, né, que a gente falou sobre enxergar a responsabilidade como um ponto estratégico no negócio da empresa, porque por não terem muitas vezes um olhar mais estratégico para o pilar social, né, as empresas elas acabam não definindo critérios, propósitos e estratégias, e por conta disso elas não tiram muito proveito dessas ações, né? E aí alguém que de repente está ouvindo aí pode estar pensando, nossa, né, que feio, né, ajudar esperando um retorno em troca, né, esperando algum resultado, né? Mas, gente, né, é exatamente sobre isso que o conceito do SG aborda, né? Essa questão da sinergia e o equilíbrio entre sociedade, meio ambiente e empresas. A saúde e o sucesso de uma empresa são cruciais para o desenvolvimento da sociedade. Então, essa empresa precisa sim olhar estrategicamente para essas ações sociais e não tem nada demais você também se dar bem com algo de positivo que você fez para a sociedade. É o famoso ganha-ganha, né? Legal. Gostei muito dessa sua última fala, puxando o equilíbrio mesmo, muito bacana. E hoje, qual seria o ponto forte do SG da Mercedes? Olha, acho importante mencionar que aqui na Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus, né, hoje a gente está, acho, nessa fase de transição ainda, né, virando essa chavinha, né, que eu comentei de uma política talvez mais essencialista para uma mais estratégica, né. A gente já reconheceu a importância de virar essa chavinha, né, de que temos que ser mais estratégicos e atuar mais com investimento social, né, e não somente com filantropia. E acho que é até interessante aqui de mencionar, né, sobre o início dessa transição, porque a gente tem um propósito definido, né, que é para todos que movem o mundo. Ou seja, nós como empresa, nós existimos para todos que de alguma forma trabalham para movimentar o nosso planeta, né? Só que aí que a gente resolveu fazer uma provocação. Será que nós estamos realmente movendo todo mundo mesmo, né? Então, alguns exemplos, né, que a gente sempre aborda aqui, né, pelo menos que a gente abordava nesse início de discussão, né? As mulheres negras são as maiores responsáveis por movimentar a nossa economia, né? E mesmo assim elas foram as mais impactadas pelo desemprego na economia, na pandemia, né? E o que a gente faz especificamente para apoiar esse público, né? Em paralelo, o Brasil também está na posição 78 do ranking de igualdade de gênero. O que a gente, como empresa, pode fazer para melhorar isso, né? E um outro ponto, né, desconectando da questão da pauta de gênero, né, a gente sabe que milhões de pessoas carecem de atendimento médico de qualidade no nosso país. A gente trabalha no ramo de transportes. Então, será que a gente não pode levar a saúde até as pessoas? Né? Então, essas começaram a ser algumas reflexões que a gente começou a fazer aqui. Né? A gente começou a fazer esses questionamentos, até colocando um pouco o dedo na ferida, assim, também. Né? Foi um processo difícil e denso aqui de autoanálise, mas que ajudou demais, assim, para a gente entender melhor qual que é o nosso papel na sociedade. E uma coisa importante que a gente passou a fazer aqui foi o de fortalecer o espírito de comunidade nosso, né? Então, hoje a gente tem 3 plantas aqui no Brasil, né?
São Bernardo do Campo e Campinas, em São Paulo, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. E, além disso, a gente também tem tipo um campo de prova lá em Iracemápolis, né, que fica também no interior de São Paulo. Então, a gente passou a questionar como que nós retribuímos a esses locais o acolhimento que sempre tivemos nessas cidades, né? Então a gente passou a olhar com mais carinho para esses projetos, né? Então a gente começou a olhar com mais carinho para projetos que são focados nessas regiões, né? E mais uma vez, né? Indo além do assistencialismo, né? Criando um vínculo mais forte com essas comunidades. E ao mesmo tempo, né? Uma outra sacada, acho que importante que a gente teve nesse processo de autoanálise aí e tal, foi quando a gente percebeu que o fazer muita coisa, né? Pode não ser tão positivo assim, né? Não adianta a gente simplesmente sair querer fazer um monte de coisa, né? Porque muitas vezes a gente percebe que a gente não dá conta de fazer a gestão desse projeto com qualidade, né? Quando a gente não consegue realmente estar próximo desse projeto, a gente precisa se conectar com os projetos que a gente de alguma forma a gente está se envolvendo, né? E a gente viu que tinha alguns casos assim aqui, né? Como era um volume grande de ações que a gente realizava, muitas vezes a nossa participação se resumia simplesmente em financiar o projeto, né? E, de novo, né, é óbvio que muitas vezes o que as ONGs mais precisam realmente é o recurso financeiro, a gente tem ciência disso, né? Mas a gente, como empresa, a gente pode e quer agregar muito mais além disso, né? Então, a gente começou a ter esse objetivo de abraçar menos instituições e projetos, mas fazer mais coisas com eles, né? Estar mais presentes e próximos deles para apoiá-los com uma qualidade muito melhor. E aí teve uma outra sacada também que acho que esse foi de fato o ponto chave, assim, talvez seja o grande ponto forte nosso hoje aqui, que foi começar a alinhar melhor o nosso segmento com as ações sociais que a gente de alguma forma realiza aqui, né? Lá atrás, eu citei agora há pouco aqui, né, como exemplo, que milhões de pessoas não têm acesso a atendimento médico de qualidade, né? Então, assim, a gente então resolveu realmente tipo, ir atrás disso, né? A gente foi atrás de possibilidade de mover o mundo dessas pessoas que não têm acesso à saúde, né? Então, através de uma parceria com diversas ONGs que a gente tem hoje, né? Algumas empresas parceiras também, né? A própria Câmara Brasil-Alemanha, que é uma associação que a gente faz parte aqui, que a gente é super envolvido, né? E até mesmo o governo alemão entrou nessa parceria com a gente. A gente conseguiu transformar 8 caminhões em unidades móveis de saúde, né? Além de mais 2 ônibus também, que eles foram transformados em unidades móveis de vacinação. Então, hoje, essas unidades, elas oferecem desde, sei lá, atendimento oftalmológico, tomografia, pequenas cirurgias, né? Só no primeiro ano de atuação, para vocês terem ideia, né? A gente chegou a rodar, acho que 30 mil quilômetros com essas carretas, né? E a gente ajudou mais de 170 mil pessoas, né? Então, foi um projeto que a gente tem muito orgulho aqui de estar realizando, né? Que só foi possível por conta desse questionamento que a gente fez, né? Essa provocação que a gente acabou fazendo, né? Então, acho que esse hoje é o nosso ponto forte, né? Buscar projetos e ações em que os nossos produtos sejam os protagonistas, né? Em que eles sejam cruciais para fazer a diferença na vida das pessoas. E mais do que isso, né? É aquilo que eu falei lá atrás, ter coragem para ser um agente de mudança nessa causa, né? Afinal, já dizia lá o tio Ben lá do Homem-Aranha, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E a gente aqui, a gente tem consciência de que temos uma importância grande dentro do segmento do transporte, né? Mas o que isso nos traz de responsabilidade, né? Então é isso, né? A gente começou a olhar para causas dentro do nosso segmento que precisariam do nosso apoio, né? Então, por exemplo, a gente é mantenedor do programa Na Mão Certa, né? Da Childhood Brasil. Esse programa ele visa acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras, né? Então, assim, tipo, é praticamente uma obrigação nossa se engajar nessa causa, né? E tem um outro exemplo que é muito legal, que eu particularmente gosto muito, porque nem foi uma iniciativa que saiu aqui da nossa área de responsabilidade social, mas ela partiu de um grupo de funcionários, né, que é o Debaixo do Meu Teto Não, né? Essa iniciativa ela está até em fase de desenvolvimento ainda, então é um spoiler que eu estou dando aqui para vocês de algo legal que vem por aí, né? E Opa, coisa boa. Opa, coisa boa, coisa legal, gente, né? Coisa necessária, vamos dizer assim, né? Então, o foco dessa iniciativa é combater a importunação sexual no transporte público, né? Afinal, não é segredo para ninguém que, infelizmente, né, as mulheres elas sofrem muito com esse tipo de problema andando de metrô, de trem ou de ônibus, né? Sabendo então aqui, né, que a gente fabrica, né, chassis de ônibus, a gente não quer que o nosso produto, né, que o nosso teto seja um local para esse tipo de violação. Então, a gente começou a mobilizar ONGs e Incrível, outras Rafa. empresas para poder combater esse problema, né? Então, é meio que isso, né? Aqui na Mercedes a gente entendeu que a gente precisa ter coragem para assumir para nós alguns problemas da sociedade, que nós, com a força da nossa marca, a gente sabe que tem influência para ajudar a resolver, né? Que aula, cara. Sensacional, assim, muito bacana mesmo. E legal o olhar que você tem, né? A gente está na região, mas como a gente retorna para a sociedade também essa região que a gente está utilizando aqui, né? Então, muito bacana, parabéns pelas ações, lindo de ver mesmo. E
conectando. Fala um pouquinho sobre os projetos em andamento hoje, né, que vocês estão tocando aí na Mercedes-Benz, caminhões e ônibus. Por favor, fala um pouquinho para a gente. Legal, opa. Então, a gente tem esses 2 projetos que são bem legais, que trabalham muito direto com o nosso segmento. Tem o Programa na Mão Certa, que também a gente apoia. A gente apoia algumas instituições locais. Tem um projeto também que eu gosto bastante, até porque envolve o futebol, aí que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que eu sou bem viciado, né? A gente apoia um projeto do Instituto Ceci, que fica aqui na nossa região, né, na região do Grande ABC, que eles têm uma modalidade que chama futebol feminino bilíngue, né? E por quê, né? Porque eles perceberam que eles tinham muita dificuldade de atrair meninas para jogar futebol. Eles queriam abrir uma modalidade de futebol feminino lá e eles tinham muita dificuldade, né? Então, trazendo a questão do idioma inglês como um atrativo a mais para essa modalidade, eles conseguiram encher as turmas lá, né? Então, como é que funciona hoje? As meninas, elas têm, sei lá, cerca de meia horinha ali de aula teórica em inglês, né? De repente, para trazer algum tema ali do próprio esporte, né? De fundamentos, alguma coisa assim, e depois elas vão para campo colocar em prática aquilo que elas aprenderam, né? Então, é um projeto super legal desse instituto, que quando a gente conheceu, a gente falou, nossa, a gente quer muito apoiar, porque super se enquadra aqui com o nosso, né, o nosso pilar de diversidade, né, em termos de gênero, de equidade de gênero, né? Então, é um projeto que a gente apoia. A gente também apoia um outro projeto aqui, que é uma oficina maker, né, de crianças, que também trabalha muito com a questão da inovação, da tecnologia, né, da automação, que também super tem a ver com a nossa empresa, que tem trabalhado muito temas de indústria 4.0, né? Então, é um outro tema que a gente tem pensado, né? Porque, assim, não adianta simplesmente a gente trabalhar em tecnologia e não fomentar a formação de futuros profissionais que vão dar conta dessa tecnologia, né? Então, a gente, quando viu também esse projeto, a gente falou, olha, a gente quer apoiar isso porque a gente super acredita, né, na importância de ter profissionais capacitados no futuro para lidar com isso, né? A gente trabalha muito com temas de capacitação também, então a gente trabalha com capacitação de mulheres, a gente trabalha com temas de capacitação de jovens, tem um programa aqui que eu até costumo falar que é a Menina dos Olhos, aqui que é o Estrelas do Amanhã, né? A gente tem um programa de aprendiz, de melhores aprendizes, assim como várias empresas têm, né? Só que dentro desse programa de melhores aprendizes, a gente faz um processo seletivo, né, onde a gente capacita algum desses jovens dentro de alguns programas de formação, né? Então, eles recebem alguns cursos de formação do Senai, então, como auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, controle de produção, né? Então, é bem legal você ver esses jovens que já estão aqui fazendo um mini estágio ali na empresa, nesse programa de aprendiz, eles passarem por essa capacitação, com mentoria com alguns executivos nossos, e você vê de fato o desenvolvimento deles, né? Muitos deles acabam ficando na nossa empresa depois, outros não ficam na empresa, mas a gente consegue ver também que eles têm sucesso em outras empresas, o que também está ótimo para a gente. Afinal, é isso que a gente quer. A gente quer ajudar a abrir a porta para esse pessoal, né? Então, tem um outro projeto também que esse, em termos de voluntariado, eu acho que é um case super de sucesso aqui, que é a Hamburgada do Bem. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas a Hamburgada do Bem é um projeto que eles mesmos falam, né? Que eles levam hambúrguer, né? Batata frita e amor para as crianças, né? Brasil afora, né? Porque eles falam que o hambúrguer nada mais é que a desculpa para atrair essas crianças para poder espalhar o amor, né? Então eles pegam comunidades, né? Carentes, né? No Brasil inteiro. E eles organizam um evento, né, que eles distribuem o hambúrguer, a batata frita, tem diversas brincadeiras ali, e gera uma conexão com os voluntários que apoiam ali nessa ação, né, que é realmente assim, é incrível, só participando para você realmente perceber realmente a energia do evento em si, né. E o nosso pessoal aqui interno ama participar das edições, né, praticamente todo mês agora a gente tem edições aqui perto da nossa planta, então o pessoal sempre participa, a gente tem um número limitado de vouchers para o pessoal participar. Ultimamente estou tendo quase que sortear os ingressos, porque tem muita gente interessada, né? Tem alguns funcionários nossos que eles se engajaram tanto que eles já são até coordenadores ali no projeto, na ONG. Então, assim, acho que são projetos assim que a gente gosta muito de trabalhar, assim, sabe? Quando envolve muito também o nosso funcionário de alguma forma, né? Enfim, né, são alguns exemplos aí. Acho que a gente faz, por sorte hoje, né, ainda bem, né, tenho orgulho de falar que a gente faz bastante coisa, né, claro que a gente ainda tem muito para melhorar, muito para fazer, né, na provocação da a gente está movendo todo mundo, acho que ainda não, né, mas a gente chega lá, a gente vai mover todo mundo ainda. Legal, Rafa. Rafa, eu tava tentando acompanhar e anotar aqui todas as ações e projetos, cara. Parabéns, assim mesmo, sabe? São lindas ações, ações do bem, né? Então, muito bacana mesmo. É, de tudo isso que você comentou agora, se fosse para dar uma dica para gestores e para a área como um todo, o que você daria de dica? Cara, de dica,
A gente falou aqui, acho que bastante de estratégia, né, sobre fazer grandes coisas, tal, né, com grande impacto, sobre ter coragem, sobre transformar a sociedade. E acho que a dica que eu vou dar, então, é que a gente não consegue fazer nada disso sozinho, né? Acho que até ficou claro, talvez, pelos exemplos que eu trouxe aqui, né? A gente precisa do apoio de muita gente. E é muito importante que a gente mantenha sempre um diálogo aberto com todos os representantes da nossa sociedade, né? Seja governo, sociedade civil, ONGs, clientes, fornecedores e até concorrentes, né? Acho que isso também é importante hoje de falar, né? Então, é interesse de todos que o mundo seja um lugar melhor. Então, não adianta a gente ficar querendo também resolver tudo sozinho. A gente precisa derrubar os muros das nossas empresas, né? E unir forças para conseguir fazer acontecer essa transformação, né? E acho que funcionários também, igual eu estava falando do caso da hamburgada, né? Porque é muito importante a gente envolver os funcionários nessas ações, né? Aqui, por exemplo, até pela ideia também do Debaixo do Meu Teto Não, que eu falei que veio dos funcionários, né? O próprio projeto das caetas, das unidades móveis de saúde, né? Eles super estão envolvidos também, né? Então, aqui na Mercedes, eles são fundamentais para o sucesso da nossa estratégia, né? Eles se envolvem mesmo através de ideias, projetos, ações de voluntariado, né? Então, a minha recomendação, acho que a minha dica vai nessa linha, assim, usem e abusem da criatividade, do espírito empreendedor e do engajamento que suas pessoas têm, né, para quererem mudar o mundo, né, porque acho que muitas vezes o funcionário sabe muito mais o caminho para a mudança do que um grupo de executivos, às vezes sentado numa sala ali e tal, né, então acho que ouvir o funcionário, né, envolver ele cada vez mais, acho que é essencial para o sucesso de qualquer negócio. Sensacional, Rafa. Parabéns. Obrigado por essa aula, né, aqui ao vivo para a gente. Foi um prazer. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Foi ótimo esse conteúdo, né? Super rico. E parabéns pelo trabalho de verdade. Imagina, Bad, eu agradeço aí super a oportunidade, foi muito legal bater esse papo com vocês, né? E quem por algum motivo quiser trocar mais ideia aí, falar mais sobre o assunto, eu adoro, né? Então pode me achar aí no LinkedIn, Rafael Cano, tá? Pai do bem, vocês vão ver lá, tá? Então estou super aberto, adoro trocar ideias mesmo. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que é importante a gente falar, né, sobre esse pilar, sobre essas ações. E acho que esse espaço aqui que vocês estão girando, vocês estão dando, né, às empresas aqui, eu acho que é muito importante para a gente também seguir essa transformação para um mundo melhor aí. A gente que agradece. Um grande abraço. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.